Olá, boa tarde a todos. Obrigada, doutora Wilma, pela apresentação. Obrigada às minhas colegas que também já estiveram aqui falando sobre esse tema tão importante, o patinho feio da doença valvar, né? Inicialmente, a gente vai falar, então, do Lifetime Management, que é o cuidado desse paciente durante a vida dele, mas eu vou dar um foco principal sobre o pré- e pós-operatório desse paciente. Como já foi dito, então, pelos nossos colegas, esse paciente precisa ter um diagnóstico precoce na atenção primária de saúde e, se visto uma doença mais avançada, ser encaminhado para o serviço terciário, onde ele possa sofrer uma intervenção sem prejudicá-lo. O que isso significa? Quando o paciente chega no especialista, a gente sabe que o tratamento da doença valvar, ao contrário da doença coronariana, a medicação não impede a progressão da doença, não melhora o prognóstico da doença. Então, se o paciente tem uma cardiopatia valvar grave, ele precisa ser avaliada a indicação ou não de abordagem de alguma intervenção. Quando ele chega na gente, no especialista, a gente vai primeiro avaliar se de fato ele tem uma cardiopatia valvar grave. É o primeiro passo para a gente proceder para a avaliação da intervenção. Segundo passo, avaliar a etiologia, como a gente aqui está falando sobre a cardiopatia reumática. Terceiro passo, avaliar se esse paciente tem sintomas ou não. Todo paciente com cardiopatia grave e sintomático precisa ser submetido à intervenção. E lembrar também dos pacientes que têm a cardiopatia pseudoassintomática, que é o paciente que ou está se restringindo para evitar ter sintomas, ou o paciente que já está em uso de medicação, já teve sintomas e com medicação melhorou, porém ele ainda assim é um paciente com indicação de intervenção. Agora, se de fato ele é um paciente que é assintomático e tem uma cardiopatia grave, a gente precisa determinar se ele tem complicadores. É claro que cada cardiopatia valvar vai ter seus complicadores específicos, não cabe aqui a gente ficar falando sobre isso, mas lembrar sobre os principais: fibrilação atrial aguda, disfunção sistólica de ventrículo esquerdo, aumento do ventrículo esquerdo, hipertensão pulmonar, são as coisas que a gente precisa rastrear nesses pacientes. Então, se a gente definiu que ele tem indicação de intervenção, o próximo passo é definir a melhor abordagem. Na cardiopatia valvar, então, a gente pode pensar em procedimentos percutâneos, pode pensar na cirurgia cardíaca. O procedimento percutâneo ele tem a vantagem de ser menos invasivo, portanto, ele tem uma recuperação mais rápida. Isso é importante não só para a qualidade de vida do paciente, mas também para a rede hospitalar, né, já que o paciente fica menos tempo internado. Ele é muito bem indicado em algumas situações específicas da cardiopatia reumática, o paciente com estenose mitral pura, gestantes, idosos frágeis. E ele também tem a vantagem que ele não requer o uso de antagonistas da vitamina K. A gente tem ainda como padrão ouro de tratamento da estenose mitral a valvuloplastia mitral percutânea por balão. É um procedimento que a gente sempre escolhe, sempre que possível, fazer anatomicamente. E falando dos procedimentos mais modernos, o reparo borda a borda mitral, o famoso MitraClip, por exemplo, é uma contraindicação na insuficiência mitral reumática. Já o paciente que vai ser submetido à cirurgia, ele tem a vantagem de ser um procedimento mais duradouro, portanto, é melhor em pacientes jovens. Normalmente, o paciente com cardiopatia reumática ele é um paciente que tem menos de 60 anos. A gente tem que pensar nisso. Ele é um paciente, a cirurgia cardíaca ele é um procedimento que tem uma ampla experiência acumulada, principalmente no SUS, onde os procedimentos percutâneos demoram mais a chegar. Então, a equipe cirúrgica sabe lidar muito bem com esses pacientes. É o tratamento de escolha também nos pacientes que têm doença multivalvar, o que é comum na cardiopatia reumática, e em pacientes que tenham que ser submetidos a outros tratamentos cirúrgicos, além da doença valvar dele. Então, a gente tem como possibilidade fazer tanto a troca valvar com implante cirúrgico de prótese biológica ou mecânica, ou até mesmo fazer uma plastia valvar, que a gente permanece com a válvula do paciente, a gente consegue deixar a própria válvula do paciente, mas funcionando melhor, contanto que você tenha uma equipe cirúrgica hábil e apta para fazer esse procedimento. Então, uma vez que a gente decidiu por abordagem, a gente vai fazer uma reunião com o Heart Team. O Heart Team é composto tanto pelo cardiologista assistente do paciente,
pelo cirurgião cardíaco, pelo cardiologista intervencionista e por um médico especialista em imagens, seja o ecocardiografista ou o multiimagem. Primeiro passo, como já foi citado aqui, é a boa anamnese e exame físico. Então, o paciente tem que ter a classificação da classe funcional dele. O paciente que está mais congesto vai ter uma pior evolução no pós-operatório. Avaliação dos scores de riscos clássicos, Euroscore 2, STS, TriScore. Avaliação de fragilidade, como a doutora Ana Patrícia já falou, que não serve apenas olhar para a cara do paciente e dizer que ele é frágil, é interessante a gente fazer as escalas e os scores de fragilidade. Avaliação nutricional também com IMC e superfície corporal. Lembrando que o IMC menor que 20 e o IMC maior que 30 tem uma pior evolução no pós-operatório. E, de acordo com essa anamnese e exame físico, avaliar se ele tem comorbidades que precisam de exames complementares serem realizados, como cateterismo cardíaco, tomografia de tórax, etc. Próximo passo da avaliação do Heart-Team são os exames de sangue que são obrigatórios. O paciente deve ter uma avaliação de anemia e, se possível, se tiver anemia, tentar corrigir antes da cirurgia. Alguns artigos chegam a citar que o ideal seria uma hemoglobina maior que 13 no pré-operatório. Avaliação de coagulação, TAP, PTT e plaquetas. Alguns pacientes já vêm em uso de anticoagulação no pré-operatório, então a gente precisa fazer a suspensão em tempo hábil e fazer a ponte com a heparina subcutânea. Avaliação de hemoglobina glicada também nos pacientes já com diagnóstico de diabetes ou com risco de ter diabetes. O alvo nosso é uma hemoglobina glicada menor que 7%, para diminuir o risco de infecção em pós-operatório. Avaliação de função renal. A creatinina tem que ser dosada e sempre que o paciente vai uma insuficiência renal agudizada antes da cirurgia ou por exames com uso de contraste, o ideal seria adiar a cirurgia cardíaca desse paciente. E os pacientes também, principalmente os com IMC mais baixo, precisam ter uma dosagem de albumina e ele precisa ter uma albumina maior que 3 para poder fazer a cirurgia cardíaca e impedir os desfechos de piora da ferida operatória dele. Outro passo importante também no paciente pré-operatório de cirurgia cardíaca valvar é a avaliação da saúde oral. Esse paciente precisa ter uma higiene boa oral e avaliação com dentista, para prevenir os riscos de endocardite precoce no pós-operatório. E, por último, não menos importante, é a avaliação das imagens ecocardiográficas desse paciente, que são que, de fato, a gente vai definir a estratégia da cirurgia dele. Então, ver se ele tem doença multivalvar, se ele tem disfunção sistólica de ventrículo esquerdo, ventrículo direito, ou hipertensão pulmonar, que são situações que fazem até que a gente tenha que pensar em monitorização hemodinâmica invasiva durante a cirurgia, uso de dispositivos ventriculares de assistência para esse paciente ter um pós-operatório melhor. Como já foi dito também por vários colegas, cada dia mais a gente sabe que é necessário a decisão compartilhada com o paciente. Então, após a discussão do Heart-Team, esses riscos e benefícios têm que ser compartilhados com o paciente e conhecer do seu paciente quais são os objetivos, quais são as preferências dele, uma vez que ele vai lidar com o tratamento que foi realizado. Quando ele sair do hospital, vai caber a ele tomar os remédios e lidar com o que aconteceu. Então, ele precisa participar do tratamento que vai ser realizado. E uma vez que ele fez a cirurgia, esse paciente ainda tem indicação de acompanhamento com um médico especialista em doença valvar, porque uma série de orientações são muito importantes ser ressaltadas em cada consulta. Dentre elas, o ajuste de anticoagulação, lembrando para os senhores, estenose mitral moderada grave, pacientes portadores de prótese valvar mecânica, eles precisam e só podem usar a anticoagulação com varfarina. Alguns outros pacientes podem usar os anticoagulantes diretos, mas eles precisam ter orientação de quais são as complicações de uso de anticoagulante. Como já foi dito aqui pelos colegas também, a profilaxia da febre reumática é importante aqui nos nossos pacientes. A exposição não é profissional e sim comunitária, então não adianta manter só até os 40 anos, sempre que possível estender essa profilaxia. A profilaxia de endocardite infecciosa também deve acontecer não só antes da cirurgia, mas para o resto da vida toda desse paciente.
A gente vai ter mesas aqui falando sobre as imunizações. É importante a gente, como cardiologista, ressaltar a importância da vacina e de ter a caderneta de vacinação atualizada para diminuir a internação e até mortalidade dos nossos pacientes. E, por último, como a gente tem muitas pacientes femininas ainda em idade fértil, é importante nós, como cardiologistas, também sabermos discutir sobre planejamento familiar, sobre uso de anticoncepcional, sobre medicações que são proibidas durante a gravidez, a importância dela ter um ginecologista acompanhando ela. Então, as mensagens-chave são a importância do centro especialista em doença valvar para os pacientes com doença valvar já moderada a grave, e evitando assim que eles cheguem em um estágio crítico e difícil de ser tratado. A decisão da abordagem da doença valvar grave é partilhada tanto pelo Heart Team, mas também pela decisão do paciente. E, por último, a importância do paciente, uma vez que já fez o procedimento, seja percutâneo ou cirúrgico, fazer também o acompanhamento com o especialista para ter as orientações direcionadas e evitar as complicações da doença. Obrigada, gente.